O Livro de Mórmon. Que livro é esse e por que ele é tão importante para os membros da Igreja? Os Mormons, mais precisamente os Santos dos Últimos Dias, membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, leem a Bíblia como todos os cristãos, mas também leem e acreditam em um outro livro chamado o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Para eles, o livro não é um substituto da Bíblia, mas companheiro dela. Assim como a Bíblia, o Livro de Mórmon também é uma escritura. Veja um pouco sobre o que são as Escrituras e como elas surgiram. O termo escritura significa escritos sagrados ou religiosos. As escrituras são escritas pelos mensageiros de Deus, os profetas, seus representantes. Embora muitas vezes Deus ensine e fale a cada um de seus filhos, o que para os santos dos últimos dias é revelação pessoal, quando ele o faz para todo o povo, seus profetas registram esses eventos e ensinamentos para o benefício de todos. A Bíblia Sagrada é um exemplo de escritura. É um relato da comunicação e dos ensinamentos de Deus ao povo da região leste e ao redor do Mediterrâneo, antes, durante e depois do ministério de Jesus Cristo. É uma coleção de escritos históricos e espirituais feitos por profetas. Na Bíblia Sagrada há histórias milagrosas de fé, sacrifício, provação e amor. Você já deve ter ouvido sobre a Arca de Noé ou Moisés e os filhos de Israel, e claro, sobre o nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essas histórias e eventos foram escritos, reunidos e compartilhados de geração em geração. E depois foram reunidos em uma coleção de escrituras, um livro chamado a Bíblia Sagrada. Apesar de ter sido primeiramente escrita em hebraico e grego, a Bíblia já foi traduzida para o português e centenas de outros idiomas em todo o mundo. O que aconteceu com as pessoas que viviam fora da área geográfica da Bíblia, fora do Mediterrâneo? Como Deus se comunicou com elas? Na Bíblia, no livro de João, Jesus revelou a seus apóstolos em Jerusalém: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Algumas dessas ovelhas são os habitantes que viviam na América Antiga naquela época. O Livro de Mórmon é a coleção de escritos sagrados de muitas gerações do povo que viveu lá e recebeu instruções e ensinamentos de Deus. Eles tiveram profetas que registraram os eventos históricos e espirituais por milhares de anos. E assim como a Bíblia, essas histórias e eventos foram escritos, reunidos e compartilhados de geração em geração. Eles também foram reunidos em um livro. Seu nome é o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. E como a Bíblia, o Livro de Mórmon é uma coleção de escritos históricos e espirituais feitos pelos profetas de Deus. No Livro de Mórmon também há histórias milagrosas de fé, sacrifício, provação e amor. O evento mais importante nele é o relato de Jesus Cristo ministrando a outras ovelhas, conforme havia dito. Logo após sua morte, o Salvador apareceu aos habitantes da América Antiga como o Senhor ressuscitado, com um corpo de carne e ossos. Assim como fez em Jerusalém, Jesus ensinou o Evangelho aos habitantes da América Antiga, e eles o registraram. Eles o transmitiam às gerações futuras por meio de profetas, líderes e outras pessoas inspiradas. Como o Livro de Mórmon recebeu esse nome? Quem é Mórmon e o que ele tem a ver com esse livro de escritura? No século IV depois de Cristo, vivia nas Américas um profeta historiador chamado Mórmon. Deus ordenou que ele resumisse todos os registros que haviam sido guardados e transmitidos pelos profetas daquela parte do mundo. Mórmon gravou o resumo em placas de ouro, em um idioma que seu povo chamava de egípcio reformado. Como Mórmon foi o profeta que Deus chamou para reunir séculos de registros, o livro leva o seu nome, o Livro de Mórmon. No final de sua vida, passou as placas para seu filho Moroni, que também foi um profeta de Deus e o último a escrever no livro. Antes de morrer, Moroni as enterrou dentro de uma caixa de pedra, numa colina que hoje fica no norte de Nova York. 1400 anos depois, em 1823, o profeta Moroni, como ser ressurreto, apareceu ao profeta Joseph Smith. Ele contou a Joseph sobre as placas de ouro, mostrou onde estavam e ordenou que as traduzisse para o inglês, o que Joseph fez pelo poder e inspiração de Deus. E desde então, o Livro de Mórmon foi traduzido para mais de 100 idiomas e, como a Bíblia, está disponível em todo o mundo como outro livro de registros sagrados escrito por profetas de Deus. Escritura. Então, o que está escrito no Livro de Mórmon? A página de introdução apresenta os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, descreve o plano de felicidade de Deus para seus filhos e diz o que devem fazer para obter paz nesta vida e salvação e vida eterna com Deus. Nefe,
Um profeta antigo do livro de Mórmon disse: "E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados." Na verdade, o livro de Mórmon tem mais de 500 páginas com cerca de 3.500 referências ao Salvador Jesus Cristo. Ele testifica de Jesus Cristo, declara a missão do Salvador, revela o seu evangelho e esclarece a doutrina. Da mesma forma que a Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento, o livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. É outra testemunha da comunicação de Deus com seus filhos em outra parte do mundo. A Bíblia e o livro de Mórmon atuam juntos para ensinar e testificar de Jesus Cristo e da comunicação de Deus com seus filhos. Hoje, milhões de santos dos últimos dias acreditam que o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, é Escritura. Acreditam que é a palavra de Deus para seus filhos e é companheiro da Bíblia Sagrada. Deus ama seus filhos e deseja que saibam sobre ele e aprendam com ele e seu filho Jesus Cristo. Ele deu as Escrituras Sagradas para mostrar o caminho a seus filhos. Ao viver os ensinamentos do livro de Mórmon e da Bíblia Sagrada, eles podem encontrar paz nesta vida e salvação na vida futura. O livro de Mórmon, o que é, de onde veio e o que ele ensina. Agora você já sabe.